Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Vamos ver exatamente o que significa isso. Vamos falar um pouquinho da Páscoa, mas muito pouco, porque o nosso foco aqui é a ceia do Senhor. Vamos fazer algumas comparações para que nós possamos entender à luz da palavra de Deus, né? Que cerimônia é essa? Se é muito importante ou não, eu diria que é uma das mais importantes. Vamos colocar aqui o nosso vídeo. Amém. Então tá. Meus irmãos, ceia do Senhor. Quando o Senhor Jesus estava aqui ainda na terra, antes dele subir aos céus, ele deixou duas ordenanças para o povo dele. O novo povo que foi, criado aqui na face da terra. Alguém saberia me dizer quais foram essas duas ordenanças? Alguém quer chutar? Vocês estão me escutando? Para levar a palavra dele. Claro, a palavra é fundamental. Mas ele deixou... Para espalhar a palavra dele, levar Sim. a palavra dele. Correto, isso aí isso aí faz parte, mas ele deixou dois eventos para que nós pudéssemos fazer. Aqueles, que estão já, salvos, que creem e que fazem parte do novo povo de Deus. Uma delas é essa aqui, é o batismo. Ele deixou o batismo para nós. O batismo identifica o cristão com o seu Senhor, morrendo para o mundo e nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero dizer que o batismo ele é muito mais testemunha para aqueles que são domésticos da fé. Não é só o mergulhar na água, E alguém fala que se você não entender o batismo, você entra seco, sai molhado e não acontece nada. O batismo é uma revelação para que nós possamos falar para o povo de Deus que, olha, o Senhor mudou a minha vida. Isto foi uma das ordenanças do Senhor. Foi Jesus que ordenou isso daí. Tá? Lógico, a palavra de Deus, pregar a palavra, isso tudo é válido, mas depois de convertido, ele deixou duas ordenanças. Uma delas, o batismo. O segundo qual é? Vocês sabem, A ceia. A ceia. A ceia do Senhor é um memorial do sacrifício de Jesus, para que fosse relembrado periodicamente por todos os que foram abençoados com a salvação em Cristo Jesus. É um memorial, meus irmãos. Assim como o povo, e eu vou falando para vocês, como o povo de Israel tinha um memorial. Qual era o memorial do povo de Israel? A Páscoa. Foi por causa da Páscoa que Deus falou, vocês vão fazer a Páscoa para lembrar que, com a mão poderosa eu te tirei do Egito, era escravo e agora é povo. E a Páscoa identificava, era esperado aquele sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito por Deus. Para nós é a ceia, Isso está lá em Marcos 16, 15, 16, 15 e 16, que diz assim, e disse-lhe aquilo que vocês falaram, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar, todo mundo prega, mas aí ele continua assim, quem crer e for batizado, agora eu volto para você dizendo assim, só é batizado quem creu em Jesus. Entenderam? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Na verdade, quem não crê não está crendo no Senhor, na salvação, não está aceitando a salvação do Senhor Jesus. Então, olha bem a diferença. Pregar, nós pregamos. A palavra fala que nós temos que lançar a semente, porque a gente, e vamos ficar com as mãos abertas, porque a gente não sabe qual delas vai prosperar. Uma das ordenanças, for batizado, é uma consequência do crer.
E em segundo, está lá em Lucas 22, 19 e 20, que fala assim, tomando o pão, Jesus dizendo, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Por isso que muitas vezes, né, a ceia do Senhor é chamada até, né, a ceia memorial, porque nós fazemos em memória do Senhor. Isso é a ordenança de Deus. Isso é a ordenança do Senhor Jesus. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Olha, isso ninguém está inventando, isso é bíblico e isso foi ordenança de Deus. Ele falou duas coisas, né? Lógico, o pregar evangelho está em nós, né? O testemunhar está em nós, mas ele disse, quem crer, você creu? Crê. Então, vou te dar duas ordenanças. Batismo e ceia. É o que ele está dizendo. Quando ele tomou o pão, havendo dado graça, isso foi na Páscoa. Mas só para vocês entenderem, nós vamos estudar isso daí na semana que vem, inclusive. A Páscoa não era um dia, eram, na verdade, 7 dias, onde era pego, né, o cordeiro ficava em casa, e no 14º dia, no começo do mês, você tem uma ideia, ele já separava o cordeiro. No 14º dia daquela época, né, daquele tempo, porque lembre-se que o calendário deles é o calendário lunisolar, né, pelo Sol e pela Lua, né, não é o nosso calendário gregoriano, né? No 14º dia, eles sacrificavam o cordeiro. Foi ordenanças de Deus, né? E existem, meus irmãos, em cima disso, diante de Deus, eu coloquei diante do Senhor, o Espírito Santo falou, e para mim falar sobre a ceia do Senhor, eu quis separar. Eu separei e dei o nome de 7 verdades do significado da ceia do Senhor. São as verdades, né? São o significado da ceia do Senhor que eu achei mais importante. Lógico, muita gente pode falar muitas coisas da ceia, né? Da Páscoa, todo mundo pode, mas nós temos que entender quais são essas verdades, tá? Eu escrevi assim, ó, todo cristão individualmente e coletivamente. Não existe cristão sem igreja, mas eu vou avisando isso para você, não tem. Se nós fazemos parte da noiva de Cristo, a noiva é o corpo de Cristo, e Deus colocou na sua igreja, né, cada um com um dom especial, não importa qual seja, cada um com um dom especial. E Paulo fala bem sobre isso, sobre o corpo de Cristo, né? E ele fala assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, falou para Pedro, não prevalecerão contra ela. Nós juntos formamos, isso no grego é eclesias, a igreja do Senhor. Todo cristão individualmente e coletivamente precisa conhecer o verdadeiro significado da ceia do Senhor para celebrar esta tão significativa cerimônia que é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Tá? E o nosso texto básico que eu peguei está lá em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, e eu vou pedir para algum de vocês me ajudar e ler o que eu escrevi aqui, é o que está na palavra. Quem pode ler para mim? Eu posso. Então pode ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão
e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, queridos? Ele simplesmente, Paulo está falando aquilo que Jesus falou, que nós lemos lá em Lucas 22. Também dizendo, fazer isso em memória de mim. Nós temos que fazer em memória. Deus conhece a nossa estrutura, né? Quando ele tirou o povo, ele deu a festa dos tabernáculos, você vai ficar uma semana no tabernáculo, né? Em tendas, para você ver, quando você entrar na terra prometida, você vai ter a festa das tendas, do tabernáculo, para você entender que no deserto você não tinha casa, você morava em tabernáculo. Você vai fazer também a festa da Páscoa, que é o que nós somos, que é o mais importante, né? Aqui, que é para vocês lembrarem que através daquilo que eu falei para vocês, colocar o sangue nas portas, né? Sacrificar o cordeiro, ficar dentro da sua casa, para vocês lembrarem que Deus tirou vocês com mão forte, vocês foram livres da escravidão. Existe uma comparação entre ceia e Páscoa. A Páscoa, o povo foi livre, meus irmãos, fisicamente, embora eles tenham que crer, mas foi fisicamente. Eles eram fisicamente escravos, deixaram de ser fisicamente escravos e se tornaram uma nação. A ceia, nós celebramos também a passagem da escravidão para a liberdade, só que não é fisicamente. O Senhor nos libertou das amarras do inimigo. Antes nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos escravos daquele que é o príncipe deste mundo, que é Satanás, e o Senhor nos libertou. A ceia do Senhor é para nós nos lembrarmos disso. Nós também fomos libertos, mas espiritualmente. Cada um tem o seu trabalho, o seu dia a dia, mas dentro de nós somos livres, porque o Senhor Jesus nos libertou. Por isso que eles festejavam a Páscoa, que foram livres fisicamente. Lógico, isso daí tem muita coisa espiritual também. Mas nós celebramos a ceia do Senhor porque fomos livres espiritualmente. Amém, queridos? 7 verdades. Isso eu coloquei. Então, isso não é uma regra para todo mundo. Mas a primeira verdade que eu quero deixar claro, isto é uma ordenança de Deus. Não é uma ordenança de homens. Não é uma invenção de homens. Eu vou fazer... Não, isso é uma ordenança de Deus. E os nossos irmãos, lá atrás, né, no tempo dos apóstolos, eles participavam, né, da ceia, porque a ceia foi ordenança de Deus. Lá em Lucas 22, 19, como nós lemos, só para deixar claro, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isso é meu corpo, que por vós é dado. E Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Foi uma ordenança do Senhor, a ceia. Ele deixou a ceia para uma nova etapa, um novo povo que ele estava constituindo para o Senhor. Tá? E em Marcos 14, 21 também diz, quem pode ler esse versículo para mim? Marcos 14, versículos de 21 a 24. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Amém, amém. Então, meus irmãos, primeira verdade com relação à ceia. É uma ordenança de Deus. Se eu vou fazer, se eu não vou... É uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Amém? A segunda verdade, eu estou indo assim, porque depois, no fim, meus irmãos, se alguém quiser fazer uma pergunta, tá? Alguém está aberto aí o microfone. A segunda ordenança é uma celebração da nova aliança.
Se você falar para o judeu, eu quero que vocês entendam isso. Se você falar para um judeu, falar para o povo de Israel, olha, nós entendemos o que é Páscoa, mas por que vocês não celebram a ceia? Eles vão dar risada de nós. Porque eles estão na velha aliança. Né? Eu não estou falando do judeu messiânico, estou falando do judeu que ainda é judeu. Eles estão na velha aliança. Por que eles vão fazer alguma celebração da nova aliança? A segunda verdade é que a ceia é uma celebração da nova aliança. Existem vários textos, meus irmãos, no Antigo Testamento, que nos mostram que haveria um novo período, uma nova época, que é inaugurado, ou foi inaugurado, perdão, não foi inaugurado com a vinda do Senhor Jesus Cristo e concretizada com seu sacrifício na cruz do Calvário. O Antigo Testamento deixa claro. Nós vamos ver apenas alguns versículos do Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia. Jeremias 31 e 32. Quem pode ler para mim? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. E porei a minha lei no seu interior, eu escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vocês viram, meus irmãos? Eu farei um novo concerto. Não o concerto que eu fiz, não é o mesmo concerto que eu fiz no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ele fala exatamente da passagem do Egito para a terra prometida. O que aconteceu exatamente do Egito para a terra foi a Páscoa. Ele iria fazer um novo concerto melhor ainda. Um concerto que você não ia falar, ele não ia escrever em pedras a lei dele. O Senhor não ia escrever, ele vai escrever e tem escrito nas tábuas do nosso coração. Isso já estava profetizado em Jeremias 31 e Ezequiel 36 também fala da nova aliança. Então, o que nós estamos falando da nova aliança. Essa celebração é uma celebração da nova aliança. E isso foi profetizado lá atrás. A ceia do Senhor é uma celebração da grande prova do amor de Deus para conosco. Né? Quando nós celebramos a ceia, nós lembramos do sacrifício do Senhor, da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor e da esperança que um dia ele vai voltar. E o versículo mais importante, né, que representa a ceia, tudo vocês têm que entender, isso nós estamos entendendo o que é a ceia. Está aqui em João 3,16. Eu não vou pôr porque eu sei que alguém já sabe de cor. Quem sabe de cor? Alguém sabe de cor esse versículo, João 3,16? Conhecereis a verdade. Da maneira que Deus seu Pode Filho falar. vive, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. Não existe maior amor. Qual foi amor? Amor foi entregar o único filho dele para ser sacrificado no nosso lugar. Então, primeiro, né, nós vemos que a ceia é uma ordenança de Deus, foi uma ordenança. Ela é uma celebração da nova aliança, é o que nós vamos fazer domingo, nova aliança. Né? Também terceiro, eu falei 7 verdades, a terceira é uma demonstração de obediência. Porque se Deus ordena, nós temos que
ou obedece ou não obedece. Né? Obedece ou não obedece. Participar da ceia é uma demonstração de obediência ao Senhor, para recordar periodicamente do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Se ele fez, né? Se ele falou para o povo de Israel, olha, todo ano vocês vão participar de várias festas, dentro dela Páscoa, porque senão vocês vão esquecer, vocês não vão dar a devida importância. Imagine nós, que nós, na verdade, não temos várias festas. Sabe por quê? Porque nossa vida é uma festa diante do Senhor. Nós só temos que obedecer à ordenança de Deus. Se Deus deu uma ordenança, é para nós obedecermos. Em Êxodo 12, 11, fala da Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. E este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus estava falando com o povo de Israel. Nós podemos ver que a Páscoa e a ceia, ambos tratam da obediência em realizar o que Deus assim determinou. Os hebreus, no sacrifício do cordeiro, lógico, né? Tem ervas, tem um monte de coisa que eles têm que fazer. E os cristãos celebrando a ceia do Senhor para a memória do sacrifício, representado pelo pão e pelo vinho, que é o seu sangue vertido na cruz para remissão, para salvação, né? Para perdão dos nossos pecados. A ordem é a mesma. A obediência tem que ser um só. O povo de Israel tinha que obedecer naquele tempo. E nós, se o Senhor ordenou, nós temos que obedecer. Eu não estou forçando nada, tá, meus irmãos? Mas é o que a palavra está dizendo. Aí eu só pus aqui em 1 Samuel 15, 22, né? Porém, nós sabemos disso, né? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifícios, como que em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Essa é a terceira verdade que o Senhor, né, nos fala pela palavra. A quarta verdade, meus irmãos, da ceia. Por que participar da ceia? O que é ceia? Por que a ceia é tão importante? Por causa disso. A ceia é a unidade do corpo de Cristo em um só propósito. Eu vou falar e depois eu vou escrever. Israel, o povo de Israel, quando ele festejava a Páscoa, eles davam testemunho para as outras nações olhavam, que festa estranha, que festa interessante, é diferente, mas aquilo tinha significado para o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel, ele dava testemunho daquilo que Deus fez por eles, para os outros povos, para aqueles que não eram israelitas. E ao celebrar a ceia do Senhor, estamos todos unidos num só propósito, o de testemunhar os que ainda não creem que Cristo veio e um dia voltará. Não mais para morrer, mas voltará vivo para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ceia é um testemunho para todos os não crentes, olham para nós e falam, eles estão celebrando a ceia, que interessante, o que será isso? É um testemunho para aqueles que não creem. E por isso nós temos que fazer, por isso, lembra que eu falei, a ceia é individual e coletiva? 1 Coríntios 11, 26. Porque toda vez que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. É o que nós estamos anunciando. Nós anunciamos, olha, vai ter ceia. O que é a ceia? A ceia, e nós estamos dizendo que um dia Jesus veio e morreu na cruz. É uma realidade, isso é verdade. Mas um dia ele voltará, até que eu venha.
até que eu venha. Então, a ceia, nós anunciamos que um dia Jesus veio, um dia ele morreu na cruz, ressuscitou, e um dia ele voltará. Tudo isso é a ceia do Senhor. É o testemunho. Naquele tempo, eles faziam a Páscoa e davam testemunho para os povos. Hoje, nós damos testemunho para aqueles ainda que não têm esse entendimento. Atos 2, 42, eles falam assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam. Ceia é para os que creem. Ceia é para aqueles que sabem que Jesus os salvou. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A ceia é uma festa maravilhosa. É a festa do Senhor Jesus. É a alegria que nos enche de saber que um dia o Senhor veio e hoje nós temos uma nova esperança. Nós sabemos que ele veio, mudou a nossa vida e sabemos para onde vai se ele não voltar antes para esta terra. Romanos 12 fala assim, o amor não seja fingido, aborrecei o mal, pegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tudo isso por quê? Porque foi o Senhor Jesus que um dia ele veio para morrer por o nosso lugar. E hoje nós podemos ter comunhão. Essa comunhão que, meus irmãos, não tem classe A, não tem classe B, não tem o que tem mais, bens ou menos bens, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Esta é a quarta verdade. Quinta verdade, e não menos importante, quem pode participar da ceia do Senhor? Nós entendemos o que é ceia, mas quem pode participar? Eu vou escrever aqui para vocês. Nós participamos da ceia, eu e você, porque é uma demonstração que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Somente quem é salvo por Jesus Cristo pode participar da ceia. Por que? Mas como é que eu vou saber se a pessoa é salva ou não? É de cada um. É de cada um. Mas a ceia, a celebração da ceia diante do Senhor, é para aqueles que são salvos, que entendem, né? Somente aqueles que entendem o significado do pão e do vinho, isso é, do corpo e do sangue de Jesus para perdão dos nossos pecados e do meu pecado e do seu pecado. Só aqueles que têm esse entendimento, né? E devemos participar da ceia honrando ao Senhor de modo digno. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 27 a 29. Quem pode ler para mim esses versículos? Eu posso ler. Então, lê, por favor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Alguém tem dúvida do que representa o pão e do que representa o vinho ou suco de uva? Alguém tem dúvida? É aquilo que o Senhor falou para nós. O que é o pão? O pão é o corpo do Senhor que foi entregue, né? Foi entregue por nós, foi crucificado, foi retalhado por nós. E o sangue, né? O vinho ou o suco de uva é o sangue do Senhor que foi derramado, que é onde nós somos cobertos pelo sangue. E cobertos pelo sangue, nós temos acesso ao Santo dos Santos, só pelo sangue do Senhor Jesus, que é o sacrifício verdadeiro, perfeito, único
Não tem mais. Naquele tempo, eles todo ano sacrificavam um animal, porque por mais, né, perfeito que seja animal, nunca é totalmente 100%, não existe nada perfeito no mundo. Sempre tem alguma coisa, mas Deus aceitava por um período, mas o sacrifício do Senhor Jesus é para todo o sempre. É para todo sempre, meus irmãos. Ceia do Senhor. A sexta verdade. Entenda, olha só, a Páscoa é importantíssimo para nós, porque começou na Páscoa e Deus aperfeiçoou com a ceia. Olha só, eu pus esse nome, abrangência da ceia do Senhor. Qual que é a abrangência da ceia do Senhor? Eu vou começar assim, olha. A Páscoa foi dado por Deus para o povo de Israel, para a lembrança da libertação do Egito e para simbolizar o Cristo, o ungido que havia de vir. Então, ele fala, lá em Êxodo 12, 25, 27. Olha o que ele fala. Quem pode ler para mim? Eu. Lê. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém. Para quem que Deus deu essa festa? Essa ordenança? Povo. Você não tem dúvida. É para quem? Para o povo de Israel. Para o povo de Israel. Ele deu para o povo de Israel. Nós fazemos pai do povo? Nós somos descendentes de Israel através de Cristo Jesus. Isso está lá em, se não me engano, acho que foi em Efésios, está lá. Que nós, através do Senhor Jesus, somos descendência de Abraão, diz. Mas esta festa, o Senhor falou, que culto é esse? Esse é o sacrifício da Páscoa. Eles tiveram o sacrifício da Páscoa, e nós também temos um sacrifício da ceia. Tanto que ele simbolizava a libertação do Egito e simbolizava o Cristo que havia de vir, que lá em João 1:29, quando João Batista viu Jesus Cristo, o que ele disse? O que ele disse? Tira o pecado do mundo. Isso. Isso. Isso mesmo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que via para ele e disse, olha o Cordeiro de Deus aí, que vai tirar o pecado do mundo. Então, sabe o que acontece, meus irmãos? Eu vou falar uma coisa para você. É pecado, né? Desculpa eu falar assim. Celebrar a Páscoa? Claro que não. Não é mesmo. Mas, e a ceia é importante? Eu diria que é uma das ordenanças, das duas, é uma das duas ordenanças que Deus deixou para os crentes, para aqueles que já receberam a palavra dele. Não tem nada de a gente pregar, levar para... isso aí, os missionários, nós fazemos. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque a Páscoa foi dada por um povo. E a ceia, para quem foi dado? A abrangência da Páscoa, naquele tempo, foi para o povo de Israel. Imagina se, por exemplo, quando Roma começou e lá na Itália... Deus deu para o povo de Roma, desculpa falar, para os amalequitas, para os filisteus, não deu, deu para o povo de Israel. E a ceia? A ceia não é para um povo, é para todos os povos e nações, para aqueles que creem em Jesus como seu único, suficiente e salvador. A abrangência da Páscoa foi para o povo de Israel, a abrangência da ceia para o mundo inteiro,
que creem que Jesus Cristo, e aí quando eu falo mundo, eu falo pessoa, indivíduo, igreja, e hoje nós vemos igrejas, eu estava vendo hoje uma igreja poderosa que tem lá no Uruguai, fazendo milagres. A ceia do Senhor é para todos. Olha que bênção, meus irmãos. A Páscoa foi dado para um povo. Você quer participar da Páscoa? Você tinha que ir lá no povo, né? Se tornar judeu, tem um nome para isso, né? Eu acho que esqueci o nome. A pessoa que se torna judeu, esqueci o nome. Tem um nome. A pessoa se tornava judeu. Aí ele participava da Páscoa. Mas a Páscoa foi dada para o povo. E a ceia foi dada para todos os povos, para o mundo inteiro, para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, não é apenas de um povo, é do mundo. Por isso que a ceia é tão importante. A ceia abrangeu o mundo inteiro. Amém, queridos? Está todo mundo em silêncio? Pastor, Oi. relaxar. O que tem relaxar? Você vai traduzir para mim? Eu não sei a tradução, é alguma coisa tipo retorno, como se fosse a volta quem se converte. Ah, entendi. Tá. Entendi. É aquele que não faz parte, por exemplo, né? Quando Raabe, né? Raabe não fazia parte do povo, mas ela se tornou parte do povo, porque ela creu no Deus de Israel, né? Raabe, vocês sabem que fazia parte lá de Jericó, e quando ela veio para o povo, ela se tornou, e ela é descendência, viu, de Davi, só para vocês terem uma ideia. Então, por isso, pastor, que é esse nome, porque eles acreditam que mesmo que a pessoa não saiba, talvez na árvore genealógica dela, ela faça parte desse povo, né? Ah, pode ser, não sei, pode ser. E, meus irmãos, esta é a sexta verdade, é para o mundo inteiro. A Páscoa foi dada para um povo, a ceia, como ordenança de Deus, foi dado para o mundo inteiro, lógico, para o mundo, para aqueles povos, para aquelas pessoas em toda parte do mundo que creem que Jesus Cristo é o Senhor. E a última parte que eu quero mostrar para vocês, e essa parte eu acho sensacional, e tudo pela palavra, né? Tudo escrito na palavra. Primeira, né? Nós vimos, né, que a primeira ordenança é uma ordenança do Senhor, o segundo é uma celebração da nova aliança, terceiro é uma demonstração de obediência, porque se Deus deu uma ordenança, nós temos que obedecer porque somos servos dele. A quarta é uma unidade do corpo de Cristo num só propósito de testemunhar, né, para aqueles não crentes, e agora não é outros povos, é os não crentes na face da terra. A quinta, né, somente aqueles que têm entendimento, né, que sabem, entendem o significado do pão e do vinho, né, do sangue do Senhor Jesus, é que participa da ceia, tem que ter o entendimento, isso está lá em 1 Coríntios 11. E esta sexta é a abrangência que é para o mundo inteiro. E a última, meus irmãos, é isso aqui, ó. Vocês estão lendo? Então, quem pode ler para mim Mateus 26, de 26 a 29? Quem pode? Eu posso ler, pastor. Então, lê, por favor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse:
tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. O que ele está dizendo? Não beberei deste fruto, ou seja, ele não vai celebrar esta ceia somente lá no reino e conosco, que beba de novo convosco no reino dos céus. Meus irmãos, nos céus, nós iremos participar da ceia junto com o Senhor Jesus Cristo. Não vamos participar da Páscoa de Israel, e sim da ceia. Ali o Senhor Jesus está dizendo que nós estaremos um dia nos céus participando da ceia junto com ele. Não é da Páscoa, é da ceia. Alguém tem dúvida sobre isso? A Páscoa foi para o povo antes do Senhor Jesus. A ceia, nós vamos anunciar e estamos anunciando que um dia ele veio, morreu, ressuscitou e que um dia ele vai voltar. E nós estaremos, isso é promessa do Senhor. Nos céus, nós vamos estar, está escrito aqui, nós vamos cear junto com o Senhor Jesus nos céus. Não vai ser a Páscoa. Desculpe, mas é o que a palavra está dizendo. Não vai ter Páscoa nos céus. Vai ter ceia. E isso é uma promessa do Senhor. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa dos crentes chama-se ceia. Desculpe se eu estou falando bem claramente isso. É o que ele está dizendo. Ah, mas você está participando da Páscoa? Estou participando da ceia do Senhor. E a ceia que ele deixou, existe o sacrifício da Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo. E vamos participar até que o Senhor venha. E com isso, eu escrevo e falo em Apocalipse 22 e 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Alguém pode dizer um amém aí, bem forte? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Vocês entenderam o que é a ceia para nós? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou voltar aqui. Pastor, Oi, pode falar. no peito da ceia, veja, para participar da ceia, segundo o pastor, tem que ser batizado, né? Ou não? Não necessariamente. O batismo, para mim, o batismo e a ceia andam junto. Eu diria que isso é uma liturgia, mas tem que ter os dois, batizado e ceia. Nós vamos ter o batismo, né? Em setembro. No fim de setembro, no mês que vem. Sim. Isso é uma liturgia. É uma liturgia. Né? A Bíblia fala o seguinte, que aqueles que são crentes, que já têm uma posição, ele tem que ser batizado aos que creem forem batizados. Se você não sou batizado porque eu não quero ser batizado, então você não está crendo na palavra do Senhor. Você não está crendo no Senhor. É uma ordenança de Deus. É uma ordenança de Jesus. E aí, nesse caso, ele pode cear, participar da ceia? Então, mas se ele não crê no batismo, ele também
Por isso que a ceia é assim diferente. A ceia fala assim, examine-se a si mesmo. Você vai se examinar, você vai ver. Você sabe que Jesus te salvou? Você tem no seu coração a paz do Espírito, né, Santo, de que você é salvo? Em primeiro lugar, nós temos que entender isso. Nós temos que discernir o corpo e o sangue. É o que diz lá em 1 Coríntios 11. Amém. Entende? Eu tô discernindo. Eu tenho certeza que a pessoa que participa da ceia, crendo, a celebração da ceia, crendo naquilo que Jesus fez, se ele não é batizado, a primeira coisa que vai querer fazer é ser batizado. Amém. Porque uma coisa está ligada à outra. Não sei se algum dos pastores querem complementar, mas no meu entendimento, as duas coisas têm que estar ligadas. Eu vou batizar antes ou vou cear antes? Você vai chegar uma hora que você vai ter os dois. Pastor Ricardo? Oi? Eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas está bem explicado, né? Que para a ceia, nós temos que crer e for batizado, está perfeito. Mas agora, eu não sei se é isso que o Constantino quis dizer, eu acho que ele está dizendo o seguinte, se, por exemplo, vem uma pessoa de fora, né? E a gente não conhece, ele pode participar da ceia? Nós não podemos falar isso, pastor. A igreja não pode. Por isso que a Bíblia era bem clara. Nós, né, examine-se a si mesmo. Isso. Nós vamos explicar, vai ter o culto da ceia, justamente falando sobre isso. Olha. Não, é isso que eu vou chegar lá. Isso que eu vou chegar lá. Pois. Então, não tem como a igreja, né, os pastores, saber se aquela pessoa foi batizada ou não. Isso é uma coisa da pessoa. Então, se ela beber indissolutamente, como é que fala aqui? Indignamente. Indignamente. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Exatamente, porque na época dos Coríntios, aqui, nos versículos antecedentes, eles falam que eles comiam com fome, né, e se embriagavam. Então, não davam bola, porque aquilo era para fazer em memória de Cristo, anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Por isso que Paulo repreendeu eles, né, pastor? Exatamente. Paulo repreendeu dizendo assim, vocês estão se juntando não para melhor, mas para pior. Exatamente. Porque eles estavam banalizando a ceia do Senhor. A ceia não é para se banalizar, é para nós termos entendimento. Exatamente. Então, né? É isso que a igreja não tem como saber se aquele visitante está lá, né? Não dá para proibir. Mas não. Aí é uma questão que geralmente os pastores eles alertam, né, pastor Ricardo? Alertam para que façam isso, mas façam em memória de Cristo. Né? Exatamente. Tem que ter esse entendimento. Porque quando ele fala assim, ó, o que come e bebe indignamente come para sua própria condenação, na verdade, a pessoa que não tem discernimento, o que é o corpo e o sangue, não tem discernimento da salvação, daquilo que Jesus, o sacrifício de Jesus para nos libertar dos pecados. Então, não é que a pessoa vai ser condenada, quando a gente fala assim, a pessoa vai ser condenada porque ela é salva e vai perder a salvação. Não é isso. Ela já está, ela nunca foi salva. Entende? Ela nunca foi salva. Na verdade, é isso. Ela nunca teve entendimento e nunca aceitou Cristo Jesus como seu Salvador. Essa a finalidade. Vocês vão tomar a ceia porque eu sei que eu fui salvo. Eu estou fazendo isso porque eu sei que um dia Jesus veio e se entregou por mim, por os meus pecados, por o pecado de cada um de nós. E eu tenho essa consciência. Então, você com muita alegria, para representar e saber assim, olha, um dia Jesus veio e mudou minha vida. E um dia ele vai voltar. Amém. E um dia eu vou cear com Jesus nos céus. É a palavra dele. Alguém quer fazer outra pergunta? Pode fazer, fica à vontade, meus irmãos. Se alguém quiser pôr alguma colocação também, não tem problema. Queria fazer um comentário, pastor Ricardo. Pois não, pode falar. Quando o Constantino falou a respeito das pessoas que, se não for batizada, se pode tomar a ceia ou a Páscoa, certo ano, o pastor Walter convidou as pessoas que estavam visitando a igreja numa Páscoa e
ele citou um versículo que fala em Êxodo: o estrangeiro não afligirás e nem oprimirás. Pois estrangeiro foste na terra do Egito. Nós fomos estrangeiros na terra do Egito e hoje nós somos servos do Senhor. Então, nessa época, o pastor Walter convidou todas as pessoas, quem estava filmando, quem estava trabalhando, que não era da igreja, que não fazia parte do corpo da igreja, para participar da Páscoa. E então, aí ele citou, até essa época eu lembro disso daí, que nós fomos estrangeiros e nós não podemos fazer acepção dessas pessoas, porque com isso eles podem até se tornar a ir à igreja, a aceitar a palavra. Amém. Muito bem lembrado, Diácono Júnior, muito bem lembrado. Eu me lembro dessa parte também. E é verdade, nós convidamos a todos. O convite é estendido para todos, né? Depois de ter o discernimento... Posso fazer um comentário? Pode. Será que pode, pastor? Claro que pode. Se você ler o versículo até o final, estrangeiros, forasteiros, que forem circuncidados. Não era para qualquer um, não. Eles tinham primeiro que ser circuncidados para depois participarem da Páscoa. Amém, amém. Amém. Aquilo que a gente fala, né? A gente anuncia e explica, né? E cada um, né? Examine-se... Só mais uma parte, desculpe, pastor. Pois não. Só mais uma parte. Comparando, então, falando da Páscoa e da ceia, já que você está fazendo esse paralelo, que, aliás, muito bem feito, eles poderiam ser circuncidados, não eram considerados judeus e participavam da Páscoa. No nosso caso, pode ter gente que já aceitou Jesus, mas ainda não foi batizado, que seria a mesma situação. Já aceitaram, não foram batizados, mas pode participar. Então, tem igreja que diz, se você não for batizado, você não pode participar da ceia. Mas se a pessoa já aceitou Jesus, eu acredito que ela pode participar, sim. Amém, amém. Respondendo até a pergunta do Constantino. Verdade. Eu estava na dúvida aqui. Apesar que eu sou batizado, aceitei Jesus e sou batizado, isso é coisa de boa para participar da tranquilidade. Amém. Dois pontos realmente que eu acho importante, né? Primeiro que o batismo era, né? A Páscoa é um sinal do povo de Israel. A ceia é um sinal do povo para o mundo inteiro. Não tem mais fronteiras, não tem mais fronteiras, é para o mundo inteiro. E outra, Jesus prometeu, nós vamos participar da ceia nos céus com ele. Não é a Páscoa, é a ceia. Amém, queridos? Até respondendo isso, eu creio que essas duas ordenanças, né? Quem crer e for batizado e a ceia do Senhor que ele deixou para memorial, é para memória mesmo. Nós temos que mostrar, testemunhar para aqueles que estão na igreja, que muitas vezes não são da igreja. Olha, o que nós estamos fazendo é porque um dia Jesus veio e morreu por mim e por você, individual e coletivamente, por você também. É questão de nós aceitarmos ou não, né? E um dia ele vai voltar, só que não vai voltar para morrer. Ele vai voltar vivo e vai reinar e vai ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já é, né? Já é. Vem para nos buscar. Amém, amém. Nos buscar. Nos buscar. Quem mais tem alguma pergunta? Amém, meus irmãos? Vocês querem falar mais alguma coisa? Que nós possamos ter esse entendimento domingo. Nós não estamos aqui para ficar falando ou julgando o que foi no passado, nós estamos... Deus sempre é novidade de vida, é isso que nós temos que entender. Ele sempre vai dar coisas novas para nós. E sempre para melhor. Nossa igreja está começando uma fase nova, e isso foi por obediência. Deus começou a falar, a incomodar o coração, né, do pastor Ricardo Feres, e nós sabemos que ele aguardou, né, a confirmação de Deus, Deus confirmou, e é uma nova etapa. A ceia é um sinal para o povo de Deus
nessa nova etapa. Isso foi profetizado lá atrás, como nós lemos. E isso está sendo, né, feito e agora, né? Está sendo realizado agora. E nós somos esse novo povo. Amém, queridos?